Graça e paz. 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Vamos para esse primeiro versículo aqui, versículo 8, 1 Timóteo 1:8. Paulo aqui, a gente deve lembrar que Paulo estava falando para Timóteo confrontar, e ele mesmo estava confrontando os falsos mestres ali, os doutores, queriam ser doutores e eram, no caso aqui, chamado judaizante. O que era um judaizante? O judaizante, ele queria que os gentios, que aqueles que não fossem gentios, tornassem, ou seja, aqueles que eram gentios, tornassem judeus para a salvação. Segundo eles, não poderia ser salvo se não tornasse judeus. O tornar judeu envolvia todos os preceitos da lei, como circuncisão, como a dieta alimentar, guardar os dias de festas e toda essa coisa que a lei trazia, né? Então, eles queriam. O que a gente sabe que Paulo era totalmente contra isso, o ensinamento dos apóstolos eram totalmente contra essa situação da pessoa ter que tornar judeu para ser salvo. Então, Paulo está confrontando eles aqui. Então, o versículo 7 diz que eles, assuntos que eles não entendem, né? Nós vemos Paulo falando que eles querem ser mestre, né? Querem ser mestre, pretendendo passar por mestre, não compreendendo exatamente esse processo da lei. Todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, Paulo está dizendo, eles não sabem. Eles discutem, falam, mas não entendem. E aí começa o versículo 8 dizendo, sabemos, porém. Olha, eles não sabem, eles não entendem o propósito da lei, o ensinamento da lei, o processo da salvação, da vida cristã. Mas ele diz assim, nós sabemos. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que a lei é boa. O que é a lei? A lei, ela era a lei lá de Israel, né, dos judeus. A lei dos judeus, ela compreendia de 3 partes. Temos a lei moral, são, por exemplo, os 10 mandamentos, né, com suas explicações. Segundo, nós temos a lei cerimonial. Cerimonial fala sobre o tabernáculo, sobre as cerimônias que envolvia, né, todo o culto religioso. E temos também a lei civil. A lei civil falava sobre as propriedades, né, como viver em nação. Vamos lembrar que Israel ali estava sendo formado como nação, como um país, então ele precisava de leis. Lembrando que eles tinham vindo da escravidão, onde não tinham direito a nada, não tinha nenhuma possibilidade de qualquer coisa. Então, eles vindo da escravidão, precisava de uma lei, né, um código de lei, uma constituição, para conduzi-los. Sendo um país teocrático, então temos a lei cerimonial, né, todos os rituais para agradar a Deus. Okay? Então, essa era a lei que Paulo estava referindo. Tanto lei moral, lei cerimonial e as leis civis, né, que controlava o relacionamento das pessoas, a posse da terra, todo um lado civil de um país, né, estava ali controlado. Então essa era a lei que Paulo está dizendo. E Paulo, então, ele fala que a lei é boa, tem que ser boa, foi dada por Deus com um propósito, com a finalidade, mas essa lei que é boa e que ela é boa, mas se alguém dela se utiliza de modo
legítimo. Ela é boa quando usada. Isso refere a muitas coisas. Tem muitas coisas que são boas dependendo da maneira que usar. Uma coisa que pode ser boa pode se tornar uma arma, uma coisa ruim, porque é mal utilizado. Também a lei de Deus. Então, nós podemos ver que a lei, por exemplo, a lei moral, né, que são os 10 mandamentos, ela mostra a santidade de Deus. Então, essa lei moral foi dada para isso, mostrar que Deus é santo, é perfeito. A lei cerimonial, ela reflete sobre o plano glorioso da salvação, porque aponta para Jesus, Cordeiro de Deus. Então, com aquelas cerimônias, matar um cordeiro, sacrificar, oferecer, né, o tabernáculo, o simbolismo, tudo aponta para Jesus. E os judaizantes rejeitavam, né, que isso apontava e tinha que praticar. A circuncisão, as festas, tudo isso aponta para Jesus. E Jesus mesmo disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la, vim cumprir a lei de Deus. As leis civil aponta para uma sociedade ideal conforme o plano de Deus, né? Então, lá nas leis civis tem muita coisa interessante, até como posse da terra, como os relacionamentos, né, das pessoas, relacionamentos familiares, todas essas coisas, né, que são importantes num relacionamento de um povo, né, de uma sociedade justa, de uma sociedade abençoada por Deus. Então está lá nas leis civis, que aponta exatamente para isso. Quando obedecido, se Israel tivesse obedecido legitimamente, teria uma sociedade muito melhor. E, na realidade, era uma sociedade melhor do que os povos todos da época. Era uma sociedade muito mais justa. Também a lei usada legitimamente é aquela que aponta para os nossos pecados. Quando olhamos para as coisas da lei, nós vemos que somos pecadores e aponta para a necessidade que temos de Cristo, né? Porque a lei nos serviu, como diz o apóstolo Paulo, de aio, de um pedagogo, né? Aio era aquele tipo de tutor ou pedagogo em que os pais entregavam seus filhos para eles cuidarem, né, até eles chegarem à idade de poder, né, a maioridade. Então, enquanto isso, os pais entregavam para esses chamados aios, ou pedagogo, né, que a palavra vem exatamente cuidar de criança, e eles cuidavam até que viesse. Então, a lei foi dada até que Cristo viesse. Então, é essa a lei. Mas será que a lei acabou? Será que a lei não existe mais? Não, Cristo não acabou. Cristo cumpriu e hoje, nós vamos ver depois, a lei hoje até é mais severa, porque Jesus disse, né, ouviste foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E assim, outras coisas que foram incluídas na lei do reino, que Jesus disse que a lei foi dada até João. Depois disso é pregado o reino de Deus, mas esse reino, todo reino tem a sua lei, e hoje a lei do Espírito. Oremos ao Senhor. Deus Pai, glorificamos a Ti pela Tua palavra, pelo ensinamento da Tua palavra, que nos guia, que nos orienta. Que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, a nos dirigir conforme a Tua vontade, para que cumpramos aquilo que o Senhor tem propósito para cada um de nós. Em nome de Jesus, abençoe também os necessitados nesse dia, que as Tuas mãos estejam sobre eles, os abençoando e os guardando. Amém. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde.